Se você quer começar a investir, certamente será fundamental abandonar de uma vez por todas a desculpa de que não tem dinheiro, de que investimentos em bolsa de valores é coisa de gente rica. Essa aula de hoje vai mostrar justamente o contrário do que você pensa. Vai mostrar de forma prática como há espaço para quem tem quase dinheiro nenhum. Então, fique aí nessa aula, porque se você realmente decidiu, você vai começar logo depois dessa aula a investir na Bolsa de Valores do Brasil. Então, segura aí a mãozinha e vamos nessa! Ok, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou com vocês nesta mesma caminhada de poupador e investidor, tá certo? Então, como na introdução disse, que de uma vez por todas você vai abandonar aquelas velhas desculpas e começar a investir, é real. Porque eu vou trazer aqui alguns exemplos bem próximos da sua realidade, como foi também da minha realidade. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar ao que nos interessa aqui. Olha só, para a gente começar a investir, é muito importante, né? Quando a gente vai começar a montar a nossa carteira de investimentos, a gente saber os passos que precisa ser ou que precisam ser dados, tá certo? Então, o que acontece? Há detalhes que são importantes na hora de você escolher um fundo imobiliário. O primeiro fator aqui, claro, a gente está falando de fundos baratos, então é o preço. Então vamos olhar se de fato existem fundos imobiliários tão baratos assim. Segundo, olhar quanto eles estão pagando de dividend yield. E se este valor de dividend yield, o percentual dele está acima da inflação, tá certo? Ele está te pagando, né, vai te pagar todos os meses, mas quanto mesmo? Então a gente vai olhar isso aqui também. E em terceiro lugar, olhar o PVP. O que é o PVT? PVP é o preço sobre o valor patrimonial do fundo imobiliário, tá certo? Primeiro, então, se esse valor, olha aí, se esse PVP estiver abaixo de 1, logo de cara o fundo imobiliário vai estar com desconto, ou seja, barato, porque em relação ao patrimônio do fundo, do próprio fundo. Portanto, isso pode, de um lado, representar um certo pessimismo, mas, por outro lado, uma grande oportunidade para você começar a investir. Segundo, se acima de 1, então estará com ágil, estará um pouquinho caro em relação ao patrimônio, tá certo? Pode representar um otimismo por parte do mercado financeiro? Sim, né? Visto que esta empresa, este fundo, deve ser muito organizado, deve ser muito lucrativo, né? Entre outros fatores positivos. E o terceiro é se igual a 1, ou seja, ele estará com um preço justo, porque estará sendo negociado com valor igual ao valor patrimonial e certamente representando as expectativas do mercado financeiro, tá certo? Então, se liga nesses 3 fatores aí, porque eles serão importantes para você começar a sua jornada de maneira simples, mas segura, ok? Mas vamos adiante para a análise de fato desses fundos. Então, eu estou apresentando aí para você os primeiros 5 fundos imobiliários. E eu comecei com o MXRF11, que é um fundo imobiliário com o maior número de cotistas, ou seja, de investidores nele, porque ele tem mais de 1 milhão
de pessoas acreditando, investindo e recebendo dividendos todos os meses, tá certo? Olha, falando em dividendo, o dividend yield dele nos últimos 12 meses girou em torno de 12,38%. É praticamente 3 vezes mais o valor da inflação. Então isso é significativo. O PVP dele está acima de 1. Tá vendo aqui? Acima de 1. Tá um pouquinho caro, mas não tão caro, porque olha o valor dele, R$10,10. Portanto, isso é bastante barato, como vocês podem observar. O segundo fundo é o VSLH11. Este fundo, né, assim como o MXRF11, é um fundo de papel e que, digamos, investe em recebíveis imobiliários, investe em CRI, em LCI e em debêntures. Essas são formas, né, de capitalizar-se, né, de ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, distribuir, né, para os seus acionistas, tá certo? O dividend yield do VSLH11 está em 13,29%, portanto, mais de 3 vezes acima da inflação. O PVP dele está abaixo de 1, muito abaixo, está 0,33%. Isso, por um lado, pode representar, né, uma visão pessimista do mercado, mas, por outro lado, é uma grande oportunidade para você investir, porque esse fundo está a R$ 3,46 e está pagando 13,29 de dividend yield nos últimos 12 meses, tá certo? O terceiro fundo aí é o BTC-I11. Esse BTC também é um fundo híbrido que investe em papel e recebíveis, ou seja, investe em CRI, né? E investe também em renda fixa. Olha, ele está pagando de dividend yield nos últimos 12 meses 11,42%. Gente, isso é muito legal. Está bastante acima da inflação, tá certo? O PVP dele está 0,99, portanto, está com desconto, tá certo? Está barato. E o valor, o preço atual dele gira em torno de R$10, mais exatamente R$ 9,97, ok? Bem, o próximo fundo é o WHGR11. Ele é um fundo híbrido de renda urbana. Ele investe em imóveis urbanos, tá certo? O dividend yield dele está 12,32, o PVP está em 1 e o preço atual dele é 9,70. Portanto, as condições estão muito favoráveis também em relação a este fundo imobiliário. E o último, quinto fundo imobiliário desta página aí é o SPX S11. Ele também é um fundo imobiliário, tá certo? E investe em ações imobiliárias, tá bom? Investe em cotas de outros fundos imobiliários, em debêntures, tá certo? E em debêntures, tá certo? E ele, olha só, tem dividend yield de 12,72%. E o PVP dele está 0,98, 0,98. Não chega a 1%, não chega a 1%, tá certo? O preço atual é 9,30. Portanto, são extremamente favoráveis, né, esses valores aí que a gente está mostrando para vocês em relação a esses fundos, esses primeiros 5 fundos imobiliários, tá certo? Então, veja, todos estão pagando as dividend yields nos últimos 12 meses acima da inflação por pelo menos 3 vezes mais. Olha que coisa interessante.
O PVP dele, com exceção do MXRF11, está abaixo de 1. Apenas o MXRF11 está com 1,04, que é um pouquinho de ágio, um pouquinho, mas as ações estão a R$10,10. Que é isso? R$10,10, né, para nós, se ele vai trazer para nós dividendos, né, subsequentes, constantes, tá bom? E claro, vamos para mais 5 fundos imobiliários. Vamos lá para mais 5 fundos imobiliários. Então, vamos lá. Os próximos 5 fundos começam com o VGHF11, que também é um fundo híbrido, que investe em debêntures, em CRIs e em LCIs. O dividend yield nos últimos 12 meses foi de 13,21%, o PVP está abaixo de 1 e o preço atual é 8,86, tá certo? Muito, muito vantajoso. Depois tem o KNSC11. Esse KNSC11 é um fundo de papel e ele também investe em recebíveis como CRIs, como debêntures, entre outros tipos, não é, de capacidade de capitalizar os seus investimentos. O dividend yield está em 10,52%, o PVP está em 1,03%, portanto com um pequeno ágio, mas não tão, né, distante, e o preço atual é de 9,27, tá certo? O terceiro fundo é o BCFF11, que é um FOF, fundo de fundo, tá certo? Esses fundos imobiliários, eles investem em títulos e valores imobiliários em outros fundos imobiliários e dessa maneira, não é, paga um dividend yield de cerca de 10,11% nos últimos 12 meses. O PVP dele está abaixo de 9 e o preço atual, né, dessa última semana aí está em 8,40. R$8,40, tá certo? Em seguida, você tem o quarto fundo imobiliário, que é o Kizu 11, que também é um fundo de fundo, um FOF, tá certo? E que também investe em títulos e valores imobiliários e em outros fundos. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,94, portanto, quase 11%, bem acima da inflação, tá certo? O PVP está em 0,94 e o preço R$ 8,18, né? Isso é excelente, é uma grande oportunidade. E finalmente o XPSF11, que também é um FOF, que investe em títulos e valores imobiliários, entre outros investimentos. O dividend yield dele é de 11,82% nos últimos 12 meses, portanto, bem acima da inflação, né? E o PVP, né, gira em torno de 0,90, bem abaixo de 1, e o seu preço atual é, portanto, de R$ 7,53. Então, gente, são grandes oportunidades que vocês podem observar aí, muitas oportunidades, tá certo que vocês podem observar. Lembrando que a inflação atual no Brasil está totalmente sob controle e gira em torno de 3,80 a 4% no máximo, mas extremamente controlada. Então, quando você compra um fundo imobiliário que te paga praticamente 3 vezes mais que a inflação, né, e com preços tão acessíveis, não há como você, né, defender, continuar usando as velhas desculpas de que não tem dinheiro, de que investir é coisa para rico. Não é. Não é.
Todo mundo tem R$ 10 sim na carteira, sobretudo se você for um trabalhador, uma trabalhadora, não é, que recebe aí, né, o seu saláriozinho, seja semanalmente, seja quinzenalmente, seja mensalmente, tá certo? Era exatamente isso que eu queria, digamos, falar para vocês hoje nessa aula. E eu gostaria de apenas reforçar aqui que esta aula ela não é uma recomendação de investimento. Não é. Não é. O que eu estou mostrando para você é uma desconstrução dessas desculpas velhas, sem pé, sem cabeça, que faz você continuar desorganizado financeiramente e não pensar no seu futuro ou no futuro de sua família, ok? Olha, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe, né, as nossas aulas, clique lá no sininho para poder receber cada aula nova que eu coloco aqui semanalmente, tá certo? Vá lá no Instagram, né, e procure o Controle Seu Money e passa a me seguir, porque também a gente vai postando algumas prévias do que vai ser as aulas futuras. E o nosso site, controleseumoney.com.br, ele tem matérias paralelas ou matérias, digamos, que falam do mesmo assunto que a aula aqui do YouTube, tá certo? Então, você vai lá, clica lá, né, lê a matéria com mais detalhes, mais completas e vai ficar muito melhor, muito mais bem informado. Então eu te agradeço desde já por toda a sua paciência aqui, por toda a sua vontade, né, de dar um basta nessa desorganização financeira e o apoio que vocês estão dando. Então até a próxima. Abraços.